Bula de canonização de Santo Afonso Maria de Ligório. Afonso nasceu em Nápoles, por volta de outubro do ano de 1696, de família distinta, com uma mente tão viva que, tão logo saiu da infância, já aplicou o espírito aos estudos de humanidades e a outras disciplinas mais árduas, e, por fim, à disciplina do direito. Seu engenho foi tão venturoso em aprender que, quando mal entrou no 16º ano de sua idade, tendo sido provado seu conhecimento, foi laureado cum laude em ambos os direitos. Seguindo a vontade do pai, trabalhou e cuidou em defender causas no fórum. Executou esse trabalho de maneira casta e íntegra, mas, sabendo que era um trabalho repleto de tumultos e de perigos, perdeu por ele todo interesse e voltou-se para o exército da igreja. Desprezando um matrimônio honesto e as fortunas do avô, que lhe cabiam de direito por ser o mais velho, e que deixou de bom grado a seu irmão, abandonou de todo os cuidados humanos. Então, iniciado nas sagradas ordens e ornado com a honra do sacerdócio, dedicou-se a aumentar a glória de Deus, a plantar as sementes da virtude nas almas dos homens e a arrancar as raízes dos vícios. Como estivesse persuadido de que não seria possível colher um fruto copioso dos trabalhos apostólicos, a não ser que ensinasse e praticasse o que ensinava, propôs a si mesmo como prioridade que, exercitando-se em todo tipo de virtude, se mostrasse ministro digno de Deus e administrador de seus mistérios. Sempre foi um guardião aferrado da castidade que há pouco voltara a Deus, lutando assiduamente, na mente e no corpo, apenas para preservá-la limpa de toda e qualquer mancha. Para conseguir isso com segurança, entregou-se confiante à proteção da Mãe de Deus. Dirigia-se a Deus com um ímpeto de amor tão veemente que sua mente pensava perpetuamente nele, e parecia não ter outro prazer senão pensar nele e falar dele. Como era abrasado pelo intenso fogo do amor divino, é fácil perceber que também era consumido por uma ardente caridade para com o próximo. Daí que nunca tenha recusado nenhum trabalho, nenhuma moléstia, para reconduzir os homens enredados em vícios e iniquidades ao ser e aos braços de Deus. Visitava com muita frequência os hospitais para sentar-se junto dos doentes e principalmente para prestar auxílios aos que haviam de passar pelo momento derradeiro e mais perigoso da vida. Ali ouvia com muita paciência as iniquidades cometidas pelos penitentes. Passou, de ordinário, dias inteiros realizando esse trabalho e ficou de vigília por muitas noites. Muitas vezes dirigia as palavras às multidões abarrotadas do povo, movido simplesmente pelo desejo de falar, para expugnar e romper a contumácia dos perdidos, mostrando a torpeza das iniquidades nas quais estavam calejados. Infundia no espírito dos ouvintes um tal sentimento de dor que eram movidos às lágrimas e ao pranto, e os sagrados templos ecoavam os gemidos frequentes. Assim, como não poupasse nem o tempo diurno nem o noturno, e aplicasse todas as forças da alma e do corpo para procurar a salvação do próximo, ficou debilitado e quebrantado pelo esforço contínuo nos trabalhos e contraiu uma doença letal. Quando isso lhe foi divinamente revelado, resolveu imediatamente, com espírito mais alegre, acometer aos deveres da caridade. Quando soube que o Supremo Conselho da Divindade o convocara a fundar uma nova sociedade religiosa, para que não faltassem agricultores industriosos nessa messe tão fértil, não ficou temeroso diante de tantas moléstias, mas levou a cabo essa obra que trouxe um máximo benefício à Igreja. Então, confiando no auxílio divino, empreendeu a tarefa e foi bem sucedida em se esquivar dos conselhos e artimanhas do inimigo infernal, que buscava arruinar a edificação da nova obra. Tendo escolhido 12 varões notáveis pela piedade, lançou os fundamentos da associação religiosa, que recebeu o nome de Santíssimo Redentor. Propôs como seu objetivo principal reconduzir ao caminho do bem, quer por palavras, quer por ações, os homens rudes que vagavam pelos campos, de costumes depravados e corrompidos. Bento XIV, nosso predecessor, cuidou em confirmar com sua autoridade apostólica essa associação que, em breve tempo, se propagou de modo admirável pelas cidades e províncias da Itália. O mesmo pontífice o constituiu mestre-geral, certamente para induzir,
Por seu exemplo, os associados à prática de todas as virtudes. Sobressaía, maximamente, na virtude da humildade, pois embora todos tivessem uma boa opinião da excelência de sua santidade, e fosse tratado distintamente por varões ilustres detentores de algum cargo importante, contudo, sempre teve sentimentos baixos de si mesmo, e considerava-se indigno de qualquer honra ou culto. Seguia com singular piedade a Virgem Mãe de Deus, como o filho segue a mãe, e tinha um veemente sentimento de amor e veneração pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e passou diversas horas adorando-o, repleto de uma admirável doçura de espírito. O corpo, para o reduzir à servidão, a exemplo do apóstolo, castigou-o assiduamente como a um inimigo doméstico, afligindo-o com toda sorte de tormentos. Concedeu a si mesmo tanto alimento e bebida, quanto era suficiente apenas para refazer as forças e sustentar a vida. Não só isso, mas comeu alimentos vis, para extinguir completamente toda concupiscência, e costumava espargir sobre eles temperos amaríssimos. Ademais, nunca deixou de cingir o lado com aspérrimos cilícios, tecidos de crina de cavalo, e de portar correntinhas de ferro em seus membros. Costumava ferir seus membros com açoites pontudos, de tal modo que o sangue que jorrava em abundância da carne rasgada banhava as paredes. As manchas cruentas que nelas ficavam, procurava apagá-las para que não ficasse nenhum rastro da aplicação da disciplina. Devemos admirar, sobretudo, que, embora estivesse sempre ocupado na realização do dever apostólico, e também atormentasse e debilitasse seus membros com toda a aspereza dos suplícios, pôde contudo dedicar-se aos estudos sagrados com tanta vivacidade, e pôde gastar neles tanto tempo, que serviu de modo admirável à República Cristã, pela publicação de suas obras doutas e laboriosas. Com efeito, para que devotasse a si mesmo e toda a sua vida ao culto divino, fez um voto maximamente árduo e inaudito, que não passaria nem sequer um pouquinho de tempo ocioso, que se dedicaria ao trabalho contínuo. Escreveu numerosos livros, seja para defender a doutrina moral, seja para a instrução plena dos sacerdotes, seja para confirmar a verdade católica, seja para defender os direitos desta sé apostólica, seja para infundir nas almas dos cristãos o sentimento da piedade. Neles podemos admirar uma força incomum, uma doutrina copiosa e variada, os ensinos singulares provenientes do zelo eclesiástico e a busca diligente da religião. O que é acima de tudo digno de nota é que, embora tenha escrito copiosamente, notamos, depois de um exame diligente, que os fiéis podem percorrer todas as suas obras com pé seguro. Como florescesse em tanta santidade e erudição, Afonso, pela autoridade de Clemente XIII, foi elevado à sé episcopal de Santa Ágata dos Godos. O varão santíssimo teve tanto medo do peso desse dever, que apresentou todas as razões possíveis para que fosse poupado. Mas como visse na intenção do pontífice a própria vontade de Deus, aqueceu e julgou que deveria aceitar com espírito alegre e disposto, e confiante no auxílio divino, essa função que havia de desempenhar de maneira ímpar, por causa da sua humildade. Seria difícil contar com quanto cuidado e zelo cumpriu todas as partes do ofício pastoral. Vigiou assiduamente seu rebanho, que sabia lhe havia sido confiado, e empregou todo esforço necessário para que nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas se perdesse. Tampouco deixou de lado um modo severíssimo de vida por causa da promoção a essa dignidade. Evitou todo luxo nos alimentos e no cuidado com o corpo. Nada de supérfluo ou esplêndido se via em seu palácio ou em suas mobílias. Acolheu os pobres com admirável caridade, aos quais dava alimento, roupa e dinheiro em abundância. Não só isso, mas não hesitou em vender a cruz de bronze e um anel episcopal para lhes aliviar a penúria. Costumava pagar com seu dinheiro dote para as moças que queriam se casar e custear os estudos liberais dos clérigos jovens que haviam nascido em família pobre e que sofriam com a escassez de bens. Fundou claustros para as santas virgens e acolhia em seu palácio, que era como um refúgio de pudor, as mulheres que corriam o risco de perder a castidade. As asperidades da estrada e do tempo não o impediram de inspecionar a diocese. Visitava frequentemente as cidadezinhas localizadas nos cimos das montanhas e as populações espalhadas pelos campos e, com palavras cheias de ardor,
acendia neles o amor da virtude e afastava-os da torpeza dos pecados. Teve peculiar cuidado para com os sacerdotes e os jovens que se alistavam na milícia eclesiástica. Trabalhou atentamente para que, ainda na flor da idade, crescessem em piedade, ficassem imbuídos das disciplinas sagradas, para que, por fim, estivessem prontos para administrar os mistérios ao povo cristão. Para animar seus espíritos, foi de máxima importância a vida mesma do egrégio prelado, pois seu modo de proceder dava, diante de seus olhos, exemplos notáveis de continência, religião, piedade, enfim, de todas as virtudes que o sacerdote deve conhecer e das quais deve estar adornado, se quer procurar o bem comum da igreja. Tendo governado por 13 anos, com zelo e vigilância pastorais, a igreja que lhe fora confiada, já idoso, com idade avançada e sem forças, pediu muitas vezes a Pio VI, nosso predecessor, licença para renunciar, e quando a obteve, abdicou desse cargo gravíssimo. Estando livre dos deveres do episcopado, voltou-se a seus companheiros e, em vez de passar o resto da vida no repouso legítimo, dedicou a última velhice a outros cuidados e trabalhos. Assim, estava sempre a escrever alguma coisa que pensava ser útil aos fiéis. Sempre esteve presente às pregações para corrigir os costumes dos homens e inflamá-los, tanto quanto podia, no amor à virtude. Finalmente, quando atingiu o 91º ano de vida, oprimido pelo peso da idade, que já se dirigia a seu fim, deitou-se em seu leito, tomado de uma grave doença. Com incrível paciência tolerou as dores da doença, que o atormentavam amargamente, e, tendo exortado, com veemência, os membros da sociedade que fundara a prática de todas as virtudes, recebeu o viático da Santíssima Eucaristia e foi munido do óleo da Santa Unção. Tendo recebido religiosamente os sacramentos da Igreja, esse espírito alegre e vivo, tal qual nunca se viu outrora, deixou o cárcere do corpo e subiu, com Cristo, até o seio do Pai. Quando a notícia da morte de Afonso se espalhou, acorreu a seu féretro um grande fluxo de homens, abatidos pela saudade, e que altercavam entre si, porque queriam furtar, em sinal de devoção e veneração, alguma coisa que o santo usara em vida. Correu também a fama de seus milagres, pelos quais o Deus Supremo e Soberano declarou diante de todos a santidade insigne do prelado. Tendo ocorrido por toda parte a fama dos milagres, a opinião que se tinha de suas virtudes, que já era grande, aumentou de maneira admirável, e muitos príncipes e outros varões notáveis por sua posição e muitas ordens regulares pleitearam, através de muitos pedidos enviados a Pio VI, pontífice máximo, que se abrisse um processo para examinar a vida santíssima de Afonso. Como de costume, depois que a congregação responsável pelo cuidado dos ritos da igreja examinou, perscrutou e investigou, com máxima severidade e diligência, as obras que foram divulgadas entre o povo, as absolveu. Pio VI, nosso antecessor, emitiu um decreto no dia 7 de maio de 1807, que confirmava as virtudes teologais e cardeais, em grau heróico, do venerável Afonso Maria de Ligório. Então coube à mesma comissão sagrada investigar os milagres que o Deus Onipotente realizara por intermédio do venerável Afonso. Por fim, no dia 21 de dezembro de 1814, emitiu-se uma carta apostólica que mandava se conferisse o título de beato ao venerável Afonso Maria de Ligório. A cerimônia de beatificação foi no dia 17 de agosto de 1817, na Basílica Vaticana, com esplendorosíssima pompa e solenidade. Depois que foram atribuídas ao venerável Afonso as honras do culto público, muitos outros experimentaram seu auxílio em meio aos perigos da vida presente, ficando evidente que, assim como o piíssimo bispo trabalhara e labutara para ampliar a glória do nome divino, Deus queria benignamente cumular ao administrador fiel de sua casa com uma honra ainda maior sobre a terra. Entusiasmados pela celebridade dos milagres, Fernando I, o rei piíssimo das duas Sicílias, e outros príncipes, e muitos dos cardeais, arcebispos e bispos da Santa Igreja Romana e as ordens religiosas, sobretudo aquela que leva o nome do Santíssimo Redentor e que se gloria de ter Afonso por fundador, rogaram diversas vezes a Pio VII que mandasse a congregação para os ritos da igreja e inscrever o bem-aventurado Afonso nos catálogos dos santos.
Nossa antecessora anuiu com muita humanidade às preces e passou-se a investigar com muitíssima exatidão a veracidade dos milagres recentes. Pio VIII, nosso antecessor, emitiu um decreto no dia 3 de dezembro de 1829 que confirmava a veracidade das admiráveis curas juridicamente aprovadas. Depois que a Congregação para os Ritos da Igreja examinou, como de costume, se seria possível proceder com segurança à canonização solene do Beato Afonso, e se todas as coisas necessárias, segundo a prática da Sé Apostólica, estavam preparadas, Pio VIII, Pontífice Máximo, no quinto domingo depois da solenidade da Páscoa, no dia 15 de maio de 1830, depois de ter celebrado a missa no Palácio do Quirinal, deu sua sentença. Poder-se-ia proceder com segurança à canonização. Portanto, querendo nós cumprir esse decreto, anuindo de bom grado aos votos da congregação que porta o nome do Santíssimo Redentor, comunicamos o assunto ao inteiro colégio de nossos veneráveis irmãos cardeais da Santa Igreja Romana, no consistório secreto realizado no dia 10 de dezembro de 1838, e todos concordaram em conceder o título de santo ao Beato Afonso Maria de Ligório. Imediatamente aprovamos o julgamento de muitos de nossos irmãos veneráveis, arcebispos e bispos, acerca de um assunto tão importante, e aquecemos ao juízo de toda a série de advogados que defendiam as virtudes e os prodígios do Beato Afonso, tanto oralmente, em consistório público, no qual nosso dileto filho Antônio Maria Cagiano de Azevedo, do Palácio Consistorial, defendeu como advogado a causa do Beato, como também por escrito, através de um relatório acurado feito a partir dos documentos autênticos da Sagrada Congregação. Tendo feito isso, no último dia 8 de março, um consistório semipúblico, ao qual convidamos não só nossos veneráveis irmãos cardeais da Santa Igreja Romana, mas também nossos veneráveis irmãos patriarcas, arcebispos e bispos que estavam presentes na cidade, pedimos sua opinião sobre a inscrição do Beato Afonso no catálogo dos santos. Como todos proferissem unanimemente uma sentença afirmativa e declarassem que buscavam zelosamente que essa honra fosse concedida ao Beato Afonso, nós mandamos a nossos diletos filhos, os notários da Sé Apostólica, que imprimissem os autos públicos e as cartas de sufrágio de nossos veneráveis irmãos, e ordenamos que os manuscritos fossem conservados nos arquivos da Igreja Romana. Contudo, julgamos que nos deveríamos abster de proferir uma sentença peremptória num assunto tão importante, até que declarássemos dias de jejum solene na cidade e designássemos algumas igrejas para suplicarem ao Pai Celestial das luzes que nos mandassem raios copiosos de sua sabedoria. Por fim, tendo designado o dia 25 de maio para celebrar com rito solene a canonização do Beato Afonso, entramos com grande pompa na Basílica Vaticana, junto com o clero secular e as ordens religiosas, com os chefes e oficiais da Cúria Romana e de nosso palácio, e também com os referidos veneráveis irmãos cardeais, patriarcas, arcebispos e bispos da Santa Igreja Romana. Antes de subir ao altar para celebrar a missa, nosso dileto filho, Aloísio Lambruschini, cardeal presbítero da Santa Igreja Romana, titular da Igreja de São Calixto, através do advogado de nosso palácio consistorial, mais uma vez apresentou humildemente os pedidos dos príncipes cristãos, dos sagrados prelados e do povo, que pediam que o Beato Afonso fosse inscrito na lista dos santos, e nós, ajoelhados, rogamos aos coros angélicos e a todos os habitantes do céu que nos fossem propícios, e depois obsecramos com nossas preces insistentes ao Espírito Paráclito que roborasse com sua virtude nossa mente, que logo havia de proferir a sentença definitiva. Finalmente, levando em conta os insistentes pedidos do postulador da causa e os votos da inteira igreja e as investigações acuratíssimas que foram empreendidas nesse caso, e os sufrágios dos sagrados prelados,
que nos foram apresentados com a ajuda de Deus, nós, pela autoridade apostólica que recebemos como sucessores, ainda que imerecidos, do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos na direção suprema da Igreja, em honra da santa e indivídua Trindade, para esplendor